a gente tem, como eu falei, né, essa disputa histórica do sentido dessa vitória sobre os nazistas. Então, eu queria que você começasse mandando a real, ou seja, por que foi a União Soviética que derrotou os nazistas, né? E vamos começar por isso. Por que foi a União Soviética e não os Estados Unidos? Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes de se debater, porque, na verdade, não é um debate, né? Isso que foi um processo de apagamento histórico, ele aconteceu de verdade porque era um problema para o Ocidente e para as potências do Ocidente acreditar que foram comunistas quem realmente conseguiram trazer a derrota nazistas. Mas isso é algo que só se tornou um debate depois da Guerra Fria. Então, quando a gente tem, na verdade, depois da Guerra Mundial, quando a gente tem a ascensão hitlerista na Alemanha e das outras potências que se alinham, das outras potências fascistas que se alinham ao Hitler, a gente já tinha bem determinado que um grande inimigo, na verdade, dos nazistas eram os soviéticos, os comunistas. Porque o nazismo ele surge na Alemanha numa tentativa de permitir que a burguesia nacional da Alemanha pudesse novamente disputar o que era a riqueza do mundo, né? Tentar repartilhar, tentar entrar novamente na disputa da partilha do que era a riqueza do mundo. E quando você olha para o que era aquela burguesia se organizando em torno de uma série de pautas de antissemitismo e de considerar, inclusive, uma superioridade racial dos alemães, você entende que um grande objetivo deles era, na verdade, recolocar a Alemanha em uma posição onde ela pudesse ser um instrumento para disputar novamente a partilha de todas as riquezas da Europa e do mundo. Então, não só daquilo que estava presente no continente europeu, mas também de todas as colônias que existiam e que eram divididas pelas grandes potências na época. E o próprio Hitler aponta isso algumas vezes quando ele escreve um livro, né, que é um livro onde ele determina qual é o baluarte ideológico, qual é o norte ideológico que os nazistas seguiriam. Ele já determina que o principal inimigo dos nazistas, na verdade, eram os comunistas e a tal sociedade equitativa que se tentava criar na União Soviética. E por isso sempre foi esperado, inclusive pelo soviético, que eventualmente o Hitler direcionasse os esforços para combater os soviéticos, para combater os comunistas. Inicialmente, quando eles passam a disputar alguns outros territórios ali na Europa, na frente ocidental, existe uma compreensão que o grande inimigo dos nazistas eram os judeus. Não eram esses judeus, eram em todas as etnias que eles consideravam, eles consideravam raças, as etnias que eles consideravam inferiores ao tal do homem superior alemão, né, a raça ariana superior. E isso incluía os judeus, que eles acreditavam que controlavam ali boa parte do capital econômico da Europa, mas incluía também todas as outras etnias que não eram nativamente daquela região ou que não se compreendiam de alguma forma como parte da tal raça ariana e da superioridade que eles tentavam detectar ali. Posteriormente, quando a guerra se inicia, era já um norte em que as nazistas alcançaram a União Soviética e tomaram as territórios soviéticos, não somente para combater aquilo que eles consideravam os principais inimigos ideológicos, já que todas as ideologias, a restrição da sociedade soviética ia frontalmente contrária a tudo que propunha a Alemanha nazista, mas também por conta de todas as riquezas daquele território que permitiriam que a Alemanha nazista pudesse sustentar na guerra durante mais tempo. Então, já existe uma compreensão, tanto dos soviéticos quanto de parte das outras na frente, que, eventualmente, o Hitler e os seus aliados voltariam entre os soviéticos e entre os comunistas. Mas acredito que mesmo entendendo que isso iria acontecer, nenhum deles esperava
que o dano fosse tão grande e que seria tão rapidamente que se direcionariam as forças da extrema-direita alemã e da extrema-direita europeia bem os soviéticos. Eles tentaram se preparar inicialmente, mas isso não impediu que eles fossem atingidos com uma força brutal de 3/4 do que era o exército alemão em guerra, no período em que eles invadem a União Soviética, sendo direcionados completamente para os soviéticos, o que acabou causando um dano de recursos humanos, um dano à população soviética muito grande, sendo que o povo soviético é o povo que mais sofreu com as avançadas da guerra na Europa. Cerca de 25 milhões de soviéticos morreram durante todo o período de batalhas que aconteceram, inclusive a principal de todas as batalhas, a mais determinante, para além de algumas das outras mais sangrentas batalhas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram na União Soviética, sendo a mais importante delas, talvez a batalha que causou a grande virada, o início da derrocada do exército nazista, tenha sido a Batalha de Stalingrado, por uma série de questões que a gente pode adentrar mais durante a entrevista, mas a partir de Stalingrado saem as primeiras vitórias reais dos aliados contra os nazistas e que permite que os aliados abram caminho, que os soviéticos abram caminho até Berlim e vençam os nazistas de uma vez por todas, levando até o domicílio de Hitler. Então a gente já sabe como acaba a história. Isso é muito interessante. Todos nós sabemos como acaba a história. Os soviéticos aceitam sua bandeira na Berlim tomada pelos comunistas e o Hitler se suicida como um grande covarde que estão os nazistas, como um grande covarde que era ele, o líder dos nazistas, como um grande covarde ele sempre, os nazistas. Mas a resposta para essa pergunta, de por que foram os soviéticos que venceram a Segunda Guerra Mundial, ela é muito simples. Porque apesar de existir uma grande aliança contra os nazistas, um grande esforço de todos os países aliados, e um grande sacrifício de todos os países aliados para vencer os nazistas, foram os soviéticos que lutaram contra 3/4 do exército alemão, do exército inimigo, e foram os soviéticos que mataram 8 a cada 10 nazistas mortos em batalha. Foram os soviéticos que libertaram todos os campos de concentração que nós viemos a conhecer posteriormente, cujos horrores a gente não sabia durante a guerra. Então, a grande parte determinante da guerra, a virada de jogo e a grande vitória dos aliados, ela inicia na União Soviética. Os maiores sacrifícios que se deram para a derrota dos nazistas aconteceram na União Soviética pelo povo soviético. É claro que, sem desmerecer de nenhuma forma, todos os sacrifícios que foram feitos pelos aliados, mas quando a gente olha para números, ora, simplesmente a gente entende que com a maior quantidade de sacrifícios da população, a guerra acontecendo em seu próprio território e a maior parte de soldados caíram em batalha meio por parte dos soviéticos, que também foram aqueles que derrotaram o maior número de nazistas. E que, porém, trouxe a primeira grande derrota real dos nazistas em Ucrânia, que foi durante a Batalha de Stalingrado. Então, essa história de que, na verdade, existiu uma grande influência em batalha dos Estados Unidos ou das potências ocidentais na derrota dos nazistas, ela é uma narrativa que se constrói depois do final da Segunda Guerra Mundial, porque no final da Segunda Guerra Mundial isso era absolutamente inquestionável. Torna-se depois uma batalha de propaganda entre as potências que sobrevivem à Segunda Guerra Mundial e que passam ali a estabelecer uma nova disputa geopolítica e mudar como seria o mundo e as relações internacionais entre todos os países depois daquele grande acontecimento da Segunda Guerra.